algumas pessoas em nosso mundo atual que vive questionando todas as coisas e todas as pessoas poderiam se perguntar qual é a melhor religião. Porém, o grosso da humanidade, a quase totalidade da humanidade, não só agora, mas ao longo dos séculos ou dos milênios, estranhariam esse tipo de pergunta, porque para o grosso da humanidade não há a menor dúvida sobre qual é a melhor religião, porque para elas é a nossa religião, é a religião que professam. A tal ponto chega esta atitude, muitas vezes liderada pelas hierarquias clericais, que há uma intolerância para com aqueles que não professam a religião da maioria. E essa intolerância muitas vezes é levada a ferro e fogo, até mesmo com perseguição daqueles que não pertencem à religião oficial, à religião de grande parte do povo. Assim sendo, nós conhecemos as palavras e os atos que essas palavras levaram com relação a gentios, com relação a hereges que geralmente foram perseguidos pela religião oficial, pela religião principal de um determinado lugar. No entanto, assim como o pêndulo da história, na maior parte das vezes levou à separatividade, à intransigência, também ocorreram alguns períodos em que uma convergência, uma abertura, uma aceitação de outras crenças, de outras religiões ocorreu. E nós sabemos que o processo de criação no mundo é um processo que começa do alto para baixo, do mais sutil para o mais denso. Tudo aquilo que ocorre no nosso mundo material já ocorreu, já se caracterizou no mundo mental, no mundo sem formas, inclusive. Portanto, a intransigência e a convergência existem e sempre existiram, até mesmo antes de serem manifestados no mundo exterior. Então, vamos ver se exploramos um pouco essa questão dos dois extremos do pêndulo. A questão da intolerância. Por que isto ocorre? Nós verificamos que todas as tradições religiosas, até mesmo aquelas que são não teístas, expressando de formas diferentes, dizem que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que tem, num sentido muito simplista, um corpo, uma alma e espírito. O corpo nós conhecemos razoavelmente bem, ou achamos que conhecemos razoavelmente bem, e os médicos estão constantemente descobrindo que eles não conhecem tão bem como acham que conhecem. Mas, de qualquer maneira, é aquela parte do nosso ser que nós conhecemos melhor, é o nosso corpo. E temos a alma, que é a nossa unidade de consciência, e temos espírito, que é a expressão mais sutil, mais elevada de Deus. Na medida em que o ser humano se identifica com o seu corpo,
E isto é o que ocorre com a grande maioria da humanidade. A tendência é achar que é perfeitamente natural esta separatividade, porque cada um se vê, identificando-se com o corpo, que ele é separado dos outros. No entanto, quando ocorre aquela volta da consciência para o espírito, o caminho de volta, percebemos que espírito é só um, que permeia todos os seres, é aquilo que dá vida a todos nós. Portanto, a vida é una e nós todos somos expressão dessa vida una. Porém, o que muitas pessoas talvez não se deem conta é que na manifestação tudo tem corpo, alma e espírito, nesse sentido bem simples que estávamos falando, inclusive as religiões. As religiões também têm o seu corpo, a sua alma e espírito. Espírito é sempre o mesmo, seja ele para o ser humano, seja ele para as religiões, seja ele para o macrocosmo, para a totalidade. A consciência, a alma é sempre a consciência. Mas e o corpo das religiões? O que seria o corpo das religiões? O corpo das religiões é aquela vestimenta que, como no ser humano, essa vestimenta de carne nos leva a acreditar que somos diferentes, também nas religiões, as crenças, as doutrinas, os dogmas, os edifícios nos quais aqueles que professam essa religião vão fazer a sua adoração e também os seus rituais. Então, toda a parte externa da religião refere-se ao corpo da religião. E, obviamente, assim como no ser humano, este corpo religioso é um instrumento para que o propósito divino possa ser realizado nas religiões como em cada ser humano. Mas, quando a consciência religiosa, numa determinada tradição religiosa, volta-se para o seu corpo, ou seja, seus rituais, suas doutrinas, seus dogmas, a tendência é imaginarmos que sejam todos diferentes e que tem que proteger aquilo que crer ser a única religião verdadeira, porque as outras são diferentes, porque se associou com o corpo da religião. Então, esta perda dos valores iniciais faz com que haja discriminação, que haja separativismo, que haja até mesmo perseguições religiosas. E isto porque nós também esquecemos que, assim como o corpo humano está sujeito às intempéries do tempo, está sujeito ao seu envelhecimento, também o corpo das religiões sofre com a entropia. Com o passar do tempo, o corpo religioso vai lentamente se deteriorando e o que fez com que o criador ou o inspirador daquela religião tivesse vindo a esse mundo trazer sua mensagem, que invariavelmente é sempre nos orientar para o alto, nos orientar para o espírito e chamando sempre a atenção que todo o instrumental que nos legam são instrumentos para o fim último, que é a união com Deus.
com essa entropia, com essa perda do objetivo último da religião, que é a união com Deus, a liderança religiosa, o clero, principalmente a hierarquia dominante, passa a se preocupar mais com a sobrevivência, com a consolidação de sua instituição e não com o objetivo último da religião, que é a união com Deus. Nós sabemos que isso ocorre em todas as instituições. Todos nós que trabalhamos sabemos que nas nossas instituições sempre há uma preocupação com defender a instituição acima de tudo. E, obviamente, o mesmo ocorre também nas religiões. A instituição, os dogmas, as doutrinas, os rituais que são estabelecidos como instrumentos tornam-se um fim em si mesmo. E quando isso ocorre, naturalmente, existe aquela tendência de se defender daqueles que pertencem a religiões diferentes, daí até mesmo as guerras religiosas, que são das maiores tragédias da humanidade, porque são guerras feitas em nome de Deus, que é sempre amor. Então, no caso da religião dominante no Ocidente, o cristianismo, em que o Mestre Jesus, que inspirou a criação do cristianismo, levado a cabo mais tarde pelo apóstolo Paulo e por outros discípulos de Jesus, que nos instruiu: amai-vos uns aos outros e até mesmo amai aos vossos inimigos, isto foi esquecido. Tornava-se mais importante para o clero preservar a sua instituição, perseguindo aqueles que não compartilhavam de suas ideias, mesmo quando eram pequenas diferenças de doutrina que levaram ao estabelecimento mais tarde de algumas seitas, de alguns grupos dissidentes que eram severamente perseguidos e taxados de hereges e, portanto, fora da proteção divina. E, no caso do cristianismo, a partir do IV século, fora da proteção do imperador e do bispo, que mais tarde tornado papa. Agora, o que é, então, que é possível fazer para que haja essa convergência religiosa? Ecumenismo. Ecumenismo não é novidade para nós. Nós estamos vivendo um momento no Ocidente em que se fala muito sobre ecumenismo. E não é a primeira vez na história do Ocidente que verificamos ecumenismo. Agora é um ecumenismo oficial, com a bênção até mesmo papal e de outros grandes líderes religiosos. Mas no passado tivemos alguns períodos de ecumenismo que foram promovidos ou naturalmente ou por certas lideranças. Quando isto ocorreu? Dois dos grandes períodos de ecumenismo foram períodos de conquistas e estabelecimentos de grandes impérios, o Império Grego, depois o Império Romano, e no período de expansão de um império, seus líderes percebem imediatamente que é preciso respeitar as crenças religiosas dos diferentes povos conquistados para facilitar a aceitação da conquista. Então, em Roma, por exemplo, o panteão romano sempre acrescentava
a divindade ou as divindades dos povos conquistados, aqueles deuses que seriam adorados nos atos de adoração pública. Então, o panteão de deuses ia sempre crescendo à medida que novos povos eram conquistados. Mas isso é no período de expansão. Os impérios, naturalmente, expandem, depois, quando aquela força inicial termina, procuram se consolidar e se defender. Mais tarde, então, nessa segunda etapa, tanto do Império Grego, que foi muito fugaz, mas mais importante no Império Romano, os imperadores verificaram que era importante ter algo que aglutinasse o povo, aceitando aquela dominação. E aí surgiu a ideia, principalmente no século IV de nossa era, por parte de Constantino, de escolher o cristianismo como religião oficial do Império Romano, primeiro uma das religiões oficiais, finalmente como a única religião oficial, porque algumas características do cristianismo facilitavam a submissão dos povos e, com os ajustes doutrinários que foram feitos através de concílios, sínodos, ajeitando a doutrina para facilitar essa dominação de alto para baixo, houve então esta aglutinação religiosa e, consequentemente, a perseguição daqueles que professavam uma religião diferente daquela oficial. Então, infelizmente, esse processo gerou extremo sofrimento para a humanidade. Mas tivemos também, há quase 1000 anos atrás, durante os séculos XII a XIV, um ecumenismo natural no sul da Europa, Espanha, França, em que as 3 principais religiões, cristianismo, islamismo e judaísmo, passaram a conviver em paz e houve um grande progresso religioso, espiritual principalmente, e científico, literário. Foi um período de grande expansão da civilização. E nós verificamos que provavelmente o efeito catalisador desse ecumenismo durante os séculos XII a XIV foi o fato de que os místicos foram ouvidos. Houve uma grande expansão do misticismo nessas 3 grandes tradições. Por exemplo, no judaísmo, a Cabala foi codificada e apresentada ao público. Vários místicos cristãos apresentaram suas obras. Vários místicos islâmicos apresentaram obras de uma extrema beleza que agora estão sendo recuperadas. Então, o misticismo foi esse fator de despertar espiritual e compreensão de que as diferenças são diferenças de roupagem. E os místicos dessas 3 tradições conviviam na mais perfeita harmonia e, com isso, lideravam as populações que tinham uma religião um pouco mais tradicional para respeitarem-se mutuamente. Mas por que os místicos tinham um perfeito trânsito, não importava a tradição a que pertencia? Porque os místicos estão voltados sempre para o objetivo último da vida espiritual, que é a união com Deus. Na verdade, o místico, quase que por definição, é aquele ser
que, movido por um profundo amor, por um despojamento, por uma entrega a Deus, consegue se sintonizar cada vez mais com o divino, até que começa a ter visões do divino, começa a ter comunhão com o divino e, finalmente, a culminância de todo o processo místico é a união com Deus. E o que judeus, maometanos e cristãos verificaram quando seguiam o caminho místico é que as suas visões, e principalmente aquela etapa última, a etapa de união com Deus, era idêntica. Não importava como esses diferentes místicos chamavam a Deus, que crenças que inicialmente eles professavam, a experiência última que tinham de união com Deus era absolutamente a mesma. Por isso era tão fácil para os místicos servirem de ponte entre as suas diferentes tradições religiosas. Mas, infelizmente, também o pêndulo da história chegou ao seu ponto máximo de abertura e logo veio o efeito das forças contrárias para esse fechamento com perseguições religiosas, normalmente efetuada por parte da religião dominante. Então, a religião dominante, que naquela época era o cristianismo na sua forma católica romana, passou a perseguir aqueles que estavam contaminando o povo com ideias errôneas, obviamente, se não eram as ideias que fluíam do centro do poder para o povo, eram, por definição, ideias errôneas, e houve terríveis perseguições que, no caso do sul da França, levou ao extermínio de centenas de milhares de pessoas, um banho de sangue, quase que sem outros exemplos na história. Mas, e nos tempos modernos? Nos tempos modernos, o ecumenismo derivou-se de uma situação diferente. A religião dominante no Ocidente, também o cristianismo, agora não só de forma monolítica, como a Igreja Romana, mas também os protestantes, verificaram que não era mais aceitável no mundo do pós-guerra, da segunda metade do século XX, continuar com aquela tirania religiosa, imposição de alto para baixo, porque a estrutura religiosa estava sacudindo, estava sendo minada, e antes que ela ruísse, a hierarquia clerical decidiu fazer uma abertura, promover o ecumenismo, que na sua primeira etapa veio a ser chamado de tolerância religiosa, muito tipicamente da atitude de empáfia de quem retém o poder, ao fazer uma abertura, por mais tímida que possa ser, chama esta abertura de tolerância. Ora, o que todos nós entendemos pela palavra tolerância? Tolerância é uma palavra que, obviamente, é utilizada por quem se julga estar por cima para com aqueles que considera como estando por baixo, como sendo inferiores. Então, tolerância foi uma concessão da religião ou das religiões dominantes para com as outras religiões que estavam conseguindo adeptos em números cada vez maiores. Mas o que nós procuramos é um ecumenismo que vá além dessa tolerância. É um ecumenismo que
reflita, na verdade, a essência de todas as religiões, que é a aceitação amorosa, com respeito para todos os seres, não importa suas crenças religiosas. Então, esse ecumenismo é interessante que, numa religião oriental, no hinduísmo, já há alguns milhares de anos atrás, numa obra famosa chamada Bhagavad Gita, em que dois grandes personagens ficam interagindo, Krishna e Arjuna. Krishna simbolizando o eu superior, ou o Deus no homem, que é a personificação do Deus universal em cada ser humano. E Arjuna, que é o seu discípulo, ou seja, a personalidade que despertou para a realidade espiritual e busca a verdade, busca os ensinamentos do Deus interno. Então, nesse maravilhoso diálogo que recomendamos encarecidamente que seja estudado em profundidade, Arjuna, o homem externo, o discípulo, está perguntando para Krishna, Deus personificado, como as pessoas deveriam adorá-lo, o que fazer, agir ou não agir, devoção ou ação. E então, Krishna responde: eu acolho prazenteiro todos os que me procuram e honram, qualquer que sejam o caminho que sigam, porque todos os caminhos, todas as formas religiosas, embora de denominações diferentes, a mim os conduzem. Então, há alguns milhares de anos atrás, a essência do ecumenismo já tinha sido apontada por uma grande religião. Outras religiões também disseram a mesma coisa. Jesus disse exatamente isso quando pregou: amai-vos uns aos outros. E quando ele disse que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, que toda a família humana são todos filhos de Deus e, portanto, Deus zela por eles, mesmo que não estejam num determinado aprisco, ou seja, simbolicamente o aprisco seria aquele cercado em que certas ovelhas estão confinadas. Essa seria então a imagem para o cristianismo. Mas Jesus, outra vez simbolizando o Cristo interior, que é a expressão divina, diz que toda a família humana pertence a ele. São também ovelhas do grande pastor. Então, dentro do espírito ecumênico, o que nós temos que observar é aquilo que procuramos fazer, por exemplo, na sociedade teosófica, estudar de forma comparativa as diferentes religiões. E ao estudarmos as diferentes religiões, invariavelmente nós verificamos que há um cerne de verdade que permeia todas essas diferentes tradições. Será que isso é de se estranhar? Ora, se a fonte da qual promana toda a vida é Deus, portanto, Deus vai cuidar de toda a humanidade, vai prover a todos os seus filhos os meios necessários para que possam
seguir o ciclo da vida, depois da involução, retornarem à casa do Pai, retornarem à fonte última de todas as coisas. Então, Deus, ao longo dos anos, ao longo das eras, sempre coloca seus divinos mensageiros no seio da família humana, em diferentes locais, em diferentes culturas, sempre que se torna necessário dar mais um impulso para a espiritualidade. E como todos esses mensageiros vêm do mesmo templo interno, vêm da mesma fonte, vêm de Deus, obviamente a essência dessa mensagem é sempre a mesma, indicando, em primeiro lugar, que toda a vida origina-se de uma única fonte. Portanto, apesar da aparente diversidade, a realidade última é uma de unidade. E à medida em que, utilizando-se dos diferentes instrumentos que são oferecidos pelas tradições religiosas, torna-se possível essa sintonia progressiva, essa aproximação com a fonte última, e quando isso ocorre, nós aí verificamos por experiência própria, não como parte de um ensinamento de segunda mão, de que existe uma unidade em que a grande heresia é a separatividade. Nós conhecemos já esse refrão. O que nos falta é a experiência desta realidade. E essa experiência ocorre quando, através dos meios que as diferentes tradições nos oferecem, nós temos essa experiência interior da unidade. Mas por que no momento atual, além desta iniciativa da liderança das religiões dominantes, estamos tendo esse processo ecumênico e que ele vingou? Existem talvez outras razões facilitadoras. Uma delas é aquilo que está sendo chamado de globalização. Com a rapidez dos meios de comunicação, com a crescente interação das pessoas de diferentes tradições, aquilo que estava escondido, aquilo que era conhecido por poucos, passou a ser conhecido por muitos. Tudo aquilo que não se sabia sobre outras tradições, atualmente é muito fácil se saber através de livros ou através daquele instrumento que está sendo talvez o mais disseminado por um número crescente de pessoas, que é a pesquisa na internet. Então, na internet, com os mecanismos de busca, nós podemos saber aquilo que quisermos, de não importa que tradição. Se alguma coisa incita a nossa curiosidade, é só ir na internet, num site de busca, e saberemos muito mais do que nós teremos apetite e capacidade de ler e de digerir. Então, a disseminação do conhecimento através da globalização está sendo um dos grandes facilitadores do ecumenismo, ao quebrar barreiras, porque nós sempre temos desconfiança daquilo que não conhecemos. À medida que passamos a conhecer melhor o que nós chamamos o outro ou a outra tradição, se torna mais fácil, no mínimo, respeitá-los. Quem sabe até ter um convívio amoroso para com esses outros irmãos. Mas também temos uma outra força extremamente importante que junta-se a esta da globalização, que é a ecologia.
Parece estranho dizer que a ecologia está ajudando o processo ecumênico. Mas o que a ecologia, com a expansão e o aprofundamento da ecologia nos mostrou é que há uma interligação de toda a cadeia alimentar, que há uma interdependência de todas as espécies animais e vegetais que dependem do mineral, e a ideia de que Geia, que é a forma como pronunciamos a palavra grega Gaia, que é a Terra, que a Terra é um mecanismo vivo. Se a Terra é um mecanismo vivo, cada espécie, cada grupo diferente de manifestação dentro da Terra seria como que um órgão desse grande organismo que é a Terra. E cada um de nós é uma célula dentro desse organismo. Então, esse conceito de interdependência, esse conceito de que é absolutamente necessário para a sobrevivência da espécie humana que haja uma sobrevivência de todas as outras espécies que devem conviver de forma harmônica. Então, o respeito pelo meio ambiente está fazendo com que o homem seja incluído também no meio ambiente e que toda a família humana passe a ser respeitada. Então, existem estas forças que estão convergindo para um ecumenismo cada vez maior, indicando que isto também reflete o fato de que, apesar do nosso mundo atual indicar um grande materialismo, uma sofreguidão para com curtir a vida, ao mesmo tempo em que há essa sofreguidão por experimentar tudo o que está disponível na vida material, com a aceleração da sensação da nossa vida, que nós poderemos falar um pouquinho mais depois, está havendo com muito mais rapidez uma saciedade e uma insatisfação com aquilo em que se buscava a felicidade na gratificação dos sentidos. Consequentemente, com esta saciedade da satisfação dos sentidos, da materialidade, as pessoas acabam procurando mais outra coisa, sentem que está faltando algo em si, em sua vida. Então, esse algo, mais cedo ou mais tarde, é identificado como sendo a dimensão interior. A necessidade que temos da integração com toda a natureza nos chama a atenção que existem dimensões que vão além daquilo que pode ser visto e tocado. Essas dimensões interiores, então, essa dimensão espiritual está sendo buscada cada vez mais. Obviamente, todos aqueles que estão ouvindo essas palavras sabem disso muito bem, porque sentem em seu coração esse anseio pela busca desse algo mais, dessa dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual, então, é o grande facilitador para que possamos superar as diferenças, inclusive os condicionamentos que nos foram transmitidos pelas nossas tradições religiosas na sua apresentação ortodoxa. E é interessante que, à medida em que nos engajamos nessa busca espiritual, que nós vamos, de uma certa forma, simplificando a religião para nós,
porque nós vamos identificando aquelas coisas que são essenciais e aquelas que são secundárias ou são instrumentais. Nós poderíamos utilizar uma citação de um grande esoterista, o Sr. Leadbeater, que no século passado nos legou uma imensa literatura, sendo um dos seus livros, Os Mestres e a Senda, em que fala do caminho espiritual acelerado por meio de iniciações. E ele, examinando a etapa do segundo grande passo, da segunda iniciação, diz que existem certos impedimentos para a segunda iniciação. Um deles é a dúvida, o outro é a superstição. E que para as pessoas poderem alcançar a segunda iniciação, tem que superar inteiramente a superstição. E ele fala da superstição que inclui todas as espécies de crenças irracionais e errôneas, entre elas a de que os ritos e cerimônias externas são necessários para a purificação do coração. O iniciado verifica que todos os métodos que nos são oferecidos pelas grandes religiões, tais como orações, sacramentos, peregrinações, jejuns e a observância de múltiplos ritos e cerimônias, não passam de meios auxiliares, e o homem prudente adotará disso o que ele achar útil para si, porém jamais considerará qualquer deles como suficiente para alcançar a salvação. Ele sabe definitivamente que tem que buscar a libertação em seu interior. Então, é na medida em que nós vamos despertando para a essência última de todas as tradições, aquelas leis que regem o universo, a natureza oculta do homem, seus poderes latentes, é que vamos verificando que o processo para se chegar a Deus é um processo de transformação interior, fazendo com que o foco de nossa consciência, a nossa alma, seja retirado do exterior e seja concentrado naquilo que é interior. Isso sendo feito por cada ser humano, por cada um de nós, fará com que possamos dar uma imensa contribuição ao processo evolutivo, a esse processo que também chamamos de ecumenismo, um congraçamento, um abraçar de toda a família humana. E como nós faremos isso? Faremos isso por meio da realização do nosso objetivo último da vida. Qual é esse objetivo último de nossa vida? Quer nós consigamos passar da etapa religiosa para a etapa mais avançada da espiritualidade, que pode abrir-se em dois caminhos, dois grandes caminhos, o caminho místico ou o caminho ocultista. Não importa qual deles que venhamos a seguir. Vamos falar, por exemplo, do caminho místico. Quando começamos a trilhar esse caminho, nós então estamos obedecendo à voz interior, à voz de Deus, à vontade, o plano de Deus para com todos nós. E aí nós vamos ser como os místicos de todos os tempos. Os místicos de todos os tempos, os grandes iniciados de todos os tempos, são aqueles que,
tendo alcançado a unidade de consciência com o todo e com todas as expressões desse todo, que é a família humana e todos os seres sencientes e todos os seres manifestados, ao entrarmos então nesta experiência, não é uma aceitação intelectiva. Quando nós temos essa experiência interior, então nós provamos aquele vaticínio feito por Jesus, quando ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Que Deus está em nós, que todos nós somos deuses procurando expressar a nossa natureza divina nesse mundo. E quando nós conseguimos fazer isso, nós verificamos que a expressão de Deus no mundo é de sabedoria, que normalmente é descrita como sendo luz. É uma de extrema bem-aventurança que se mostra como uma paz interior que transborda para o exterior também. E é o fato de que a união de todos os seres é feito pela grande força aglutinadora do amor. Então, nós poderemos, nesse momento, estar cientes e vivenciar o fato de que Deus está conosco, nós somos Deus e nós nos manifestamos divinamente por meio de luz, paz e amor. Por isso que podemos terminar expressando, de certa forma, isto, exortando que brilhe a luz, que reine a paz e que o amor envolva todos os seres.